Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Vamos discutir então sobre a questão de características de pessoas que desejam fazer ciência, né? Então, o que é importante nessas pessoas terem? Lógico que eu vou me limitar a 12 itens, mas eu tenho muito mais itens, existem muito mais itens do que esses. Mas eu selecionei alguns que me pareceram muito importantes e é deles que eu vou conversar com vocês, ok? Sejam bem-vindos aqui a este canal, a esta playlist especificamente, né? E se você está aqui é porque você gosta de desafios, você gosta de coisas amargas, não é? E eu agradeço por você. E se você estiver gostando, por favor, curta. Se você não gostar do vídeo, não curta. E se você achar que deve contar com seus amigos, conte com seus amigos também, ok? Não guarde só com você. Eu vou apresentar para vocês reflexões sobre características necessárias, importantes para indivíduos que querem seguir na ciência, querem ser cientistas, né? Então, veja, orientando os necessários, eu estou dizendo o quê? São pessoas, né? Não importa o gênero, são pessoas que são necessárias, uma vez que elas têm características importantes, né, para o desenvolvimento da ciência. Ou pelo menos são facilitadores. Óbvio que outras que não têm essas características podem vir a desenvolvê-las. É uma questão educacional principalmente, na vasta maioria das vezes, né? É que como nós vamos estar conversando, principalmente focando na questão do indivíduo na universidade, né, onde ele está fazendo uma iniciação científica, ou está fazendo um mestrado, um doutorado, ou até já passou por toda essa fase, já está no pós-doc. Essas pessoas já têm uma escolaridade, já têm uma experiência de vida razoável, tá? Então, certas coisas já estão facilitadas para elas ou dificultadas para elas, tá? É nesse sentido que eu falo, né? Vamos pegar desde criança, né? Bem de tenra idade, então aí é mais simples, é mais fácil você mexer nisso. A gente já pega a pessoa já com um nível de preparo, com um nível de formação já mais ou menos definido. Muda, lógico que muda, tá? Eu já passei dos 60 e espero mudar muito ainda na minha vida, certo? Então, nós temos que perceber esse senão aí da minha fala, certo? Então, vamos lá. Vamos pegar alguns itens. O primeiro item que eu quero chamar a atenção, vocês não estão numa sequência obrigatória, de esse é mais importante, menos importante. Não, simplesmente são itens, tá? Uma delas é a seguinte: o indivíduo tem que ser curioso. O que é o curioso? O curioso é que ele vê as coisas e vê problemas nas coisas, ou vê questões, ou vê coisas incompletas que ele fica querendo saber o que é. Esse é o indivíduo curioso, né? Tem gente que vê as coisas e tá bom, é assim, tá bom. E tem gente que vai, é assim, é. Mas por que não é desse jeito? Por que não tem no ser? E aquele negócio lá, para que serve isso daqui, aquilo lá? Então, isso é uma coisa que, evidentemente, ela vem ao longo da vida do indivíduo, com as suas experiências, né? Educacionais e não educacionais. Ah, tem um livro muito interessante do professor Rubem Alves, em que ele fala exatamente isso. Ele fala assim, o Pinóquio às avessas. O que é o Pinóquio? Um boneco de pau que entra para a escola e vira gente, né? Carne e osso. E o Pinóquio às avessas é exatamente o contrário. É uma criança de carne e osso que entra na escola e sai um boneco de pau. Então, muitas vezes o processo educacional faz isso. Tolhe a tua liberdade de perguntar, tolhe a tua espontaneidade, já em tenra idade, isso vai te tolhendo. Às vezes isso é tolhido no lar, isso é tolhido no grupo de amigos, enfim, não importa o que aconteça. E algumas pessoas são menos tolhidas de alguma forma e com isso elas conseguem ser mais curiosas. Essa é uma característica importante para o cientista, tá? Por que eu estou falando que é importante para o cientista? Porque os cientistas são assim? Não necessariamente. Eu não estou falando características para vocês partindo de um estudo feito com cientistas para ver como que eles são. Tem estudos assim, mas eu não estou ligando para esses estudos. Porque como eles são, não me interessa. Eu quero saber o que precisa.
para a ciência. E o que é ciência a gente sabe muito bem. As habilidades que o cientista precisa ter a gente sabe muito bem. Então, delas é fácil a gente deduzir, né, quais características e quais habilidades dessas pessoas facilitam o processo. Tá? O desafio do orientador é mexer isso, certo? Mas é mais fácil mexer com alguns perfis do que com outros perfis. É tudo uma questão de tempo. Né? Às vezes você tem 2 anos, fala, em 2 anos não vai ter jeito nesse caso. Eu não consigo, pode ter jeito, mas eu não consigo. Então, 2 anos não vai dar. Se for 4, 5, 6, dá. Tá? Então, veja, o ser curioso é uma delas. Se o indivíduo chega já na graduação ou na pós-graduação, tem uns que são mais curiosos, estão mais curiosos, eu posso dizer, né? Mas mais do que são, estão mais curiosos, outros menos curiosos. Isso interfere porque a pesquisa científica nasce de problemas e de perguntas. O curioso vê problemas e vê perguntas, indagações, certo? Então, é lógico que se o indivíduo tem facilidade para ver isso, ele vai encontrar questões que ninguém pensou. Ele vai ver situações que ninguém viu. Então, ele tem chance de trazer novidades. E ciência exige trazer novidades. Não é fazer mesmice, é fazer coisas novas. Toda pesquisa científica ela tem que ser original. Ela tem que trazer coisas que ninguém viu. Ela tem que ser completamente nova, tá? Ok. Então vamos lá. Esse é um item para se pensar. O segundo item é que ele tem que ser questionador, mas um questionador que não é avesso a raciocínios lógicos. Tem gente que fala assim, não, lógica não, eu gosto mais da arte, disso e daquilo. Eu conheço artistas que são muito bons de lógica, não é? Esse não é não são contrapontos opostos, não é? O que acontece é que tem pessoas que têm algum problema com lógica, né? E isso já começa lá atrás muitas vezes, já no próprio ensino, em que o indivíduo não consegue entender algumas coisas, por exemplo, de matemática, e vai se desligando daquilo e vai seguir para o outro lado. Óbvio que uma lógica elementar todos usam, senão não consegue conversar. Alguém vai ser internado, tá? Mas, normalmente, né, uma lógica um pouco mais refinada, certo? E o raciocínio que se usa dentro de ciência é o raciocínio lógico, não tem saída, ok? Então, veja, tem que aprender a fazer perguntas, a questionar, a não aceitar as coisas prontas. Então, entra a curiosidade e essa capacidade de ser um questionador, né? E não ser avesso a raciocínios lógicos. Isso é muito importante. Uma vez eu tive uma experiência que resume esses 2 pontos aí. Foi muito interessante, né? Eu fui dar uma palestra, fui convidado a dar uma palestra, não lembro exatamente os detalhes, mas uma palestra sobre publicação científica internacional, onde os alunos do primeiro ano de um curso lá na USP, em Pirassununga, uma cidade do interior de São Paulo. Como sempre, peguei e fui, né? Cheguei lá para dar palestra, fiquei pensando, bom, o que eu vou falar para os alunos do primeiro ano sobre publicação internacional? Isso foi na década de 90, tá? Na década de 1990. Peguei, dei minha palestra. Falei. Quando chegou no final, falei, bom, acabou, tudo bem, cada um vai para casa e boa, né? Não. O professor que me convidou falou assim, vamos então agora abrir para vocês fazerem perguntas. Na hora eu pensei assim, meu Deus, e agora? E eu vou passar vergonha e ele vai passar vergonha, porque não vai aparecer pergunta, ou vai aparecer alguma coisa muito estranha. Eu fiquei meio assim, né? Eu falei, ai não, por que ele falou isso? E ficou esperando. E a classe quieta. A classe muda. E eu falei, e agora? Né? Aí esse professor, ele olhou para a classe com o dedo assim e falou assim, você aí, levanta e faça uma pergunta.
Eu falei, nossa, né? O rapaz levantou meio tímido assim. Aí nisso alguém levantou a mão. Falou, eu tenho uma pergunta. Então tá bom, então você senta e você faz a pergunta. Aí fizeram uma pergunta. Aí parou de novo. Então agora você, uma outra pessoa lá. Você levanta e faça uma pergunta. Da mesma forma apareceu uma outra pergunta feita por uma outra pessoa que não foi escolhida. E a partir daí as pessoas começaram a fazer as perguntas. Todas as perguntas foram muito interessantes e se coadunavam muito bem com o tema da palestra que eu tinha dado. Então o meu preconceito já foi por terra. Tá? A gente vai aprendendo na vida, né? Vai aprendendo. Errar a gente erra, mas aprender é melhor. Não é? Então, ali eu percebi, né, que, mas o professor conseguiu movimentar a classe. Depois o professor me falou, um dos objetivos de trazer essas palestras é treiná-los a perguntar, é treiná-los a sair da inércia que todo o ensino anterior, ou quase todo o ensino anterior, tinha embutido dentro deles. Eu falei, olha, o senhor está certo. Parabéns. Não me lembro o nome do professor, não me lembro da disciplina, mas eu sei que a história eu gravei. Eu sou sempre assim. Eu lembro do milagre, mas eu não sei o nome do santo. Tá? Então, isso é uma coisa importante de se perceber. Porque como é que o indivíduo vai bolar uma pesquisa se ele, né, ele é questionador, mas ele é avesso à lógica? Como é que ele vai raciocinar para ver que ali tem um buraco que precisa ser preenchido? Como é que ele vai fazer isso? É difícil. Então vamos lá, vamos continuar. Um terceiro ponto. O indivíduo não deve ser presunçoso e autoritário. Tá? Ele deve entrar como orientando de alguém para aprender. Ele está lá porque ele quer aprender. A gente espera que o orientador, a orientadora, estejam querendo ensinar. Mas ele que está ali, né? Ele, ela, seja o que for, ele quer aprender. Então, ele está lá muito mais para aprender do que para orientar, do que para ensinar. Tá? Óbvio que vai haver ensino de ambos os lados, mas a tendência maior é essa. Então, aquele indivíduo que chega e ele tem vontade de aprender, tá? Ele quer aprender e não, ele tem que saber ouvir, tá certo? Então, ele tem muito mais chance de crescer. Isso é importante para o cientista. O cientista ele tem que estar aprendendo as coisas o tempo todo. Você para de estudar o dia que você larga a ciência ou o dia que você morre. Né? Ou seja, larga de um jeito forçado, de um jeito, né, espontâneo. Então, esse então é um ponto fundamental. Porque se você chega e acaba querendo mostrar para os outros o que você sabe, não é assim. Pode mostrar, eventualmente, dentro dos respectivos contextos, óbvio. Mas não é essa a ideia. Eu não quero receber um aluno que chega lá e quer mostrar que sabe tudo. Você sabe tudo, então, ok. Ou você me orienta, ou então, né? Eu tive um caso assim, acho que mais de um caso, mas um foi muito marcante. Ele queria ser meu orientador. E um cara brilhante. Um cara brilhante. E não deu para continuar a orientação. Ele fez o mestrado e tchau e benção. Porque não tinha a humildade para entender certas coisas. E não era só comigo, não, era com outras pessoas também. Né? E falava isso para ele, conversava, mas era difícil de fazer isso mudar. Mais para frente, nos encontramos novamente, ele já professor, coisa e tal, e mudou bastante, entendeu, era uma pessoa muito inteligente. Mas foi uma judiação, que ali não deu certo. Não deu certo, e as coisas se misturaram, e aí foi uma pena. Foi uma pena, mas aconteceu. E esse era um dos pontos importantes que aconteceu ali. Tá? Hoje nós temos muitas pessoas conversando com máquinas. E às vezes isso pode fazer as pessoas acharem que as outras pessoas são também máquinas. Né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Tá?
Então, não seja autoritário, você não manda no outro, você não tem que se impor nessas questões, tá? Então, pensa nisso daí, que é um outro ponto importante para a gente avaliar, né? Você está afim mesmo de querer aprender comigo, certo? Então, se você escolheu uma pessoa, você quer aprender com ela, porque você que escolheu, não é verdade? Ninguém te laçou lá e falou, vem aqui, você vai trabalhar com essa pessoa. Não, você que escolheu. Mesmo que você não conhecesse, alguém te apresentou, indicou, mas você optou. Ok? Um quarto ponto é o seguinte. O indivíduo tem que ser muito honesto. Tá? Todo mundo fala, mas todo mundo é honesto. Não, não é bem assim. Ele tem que ser muito honesto. E uma coisa que eu chamo de honestidade intelectual. Por que honestidade intelectual? Para diferenciar de alguns elementos. Lógico que toda honestidade passa pelo pensamento, de certa forma isso é intelectual. Mas o que eu quero frisar é que é uma honestidade que chega no ponto de que quando o indivíduo sabe que ninguém vai ver o que ele está fazendo, assim mesmo ele faz o que lhe parece correto, porque ele sabe. Então o referencial, né, e o guia para ele não são os outros, é ele próprio. Ele não quer fazer errado. Ele não quer fazer coisas que não sejam honestas, segundo o referencial dele. Esse é o perfil que precisa. Esse é o perfil que o próprio grupo de estudo tem que cultivar. Porque às vezes nem todo mundo entra dessa forma, né? Porque é muito difícil entrar dessa forma. Mas pode melhorar muito em direção a esse caminho, né? É aquele indivíduo que ele fala, não, eu vou fazer certo porque está certo. Ué, se eu vim aqui para fazer isso, ninguém vai saber se eu fiz ou não. Mas eu vim para fazer, eu vou fazer. Não é? Olha, o professor saiu da aula, eu estou fazendo a prova. Mas eu sei que não é para colar. Então eu não vou colar. Certo? Então vocês sabem o que acontece no dia a dia. Eu também já fui aluno, também já colei um monte. Mas é uma coisa que a gente tem que ir pensando e refletindo. Tá certo? Lógico, o sistema complexo e do jeito que é, ele até induz o aluno a fazer isso. Mas tem uma questão aí por trás que tem que ser vista. Né? Então, veja, essa honestidade ela é fundamental, porque todo o processo científico está exatamente levando você a fazer algo que, se você quiser mexer para dar o que você quer, você consegue. Ah, mas depois descobre. Sim, pode descobrir daqui 100 anos, daqui 50, daqui 10, daqui um mês, daqui 6 meses. Ah, mas pode descobrir logo assim, então eu não vou fazer, não. Isso não é honestidade, isso é medo. Medo não. Falando de honestidade. Okay? Então, isso é um outro ponto importante. Um outro ponto é não ser preconceituoso. Todos nós somos preconceituosos em alguma extensão. Não degradê. É uma coisa, é ou não é. Tá? Mas o mínimo possível, né, de preconceituoso. E o preconceito é o seguinte, olha, você, por exemplo, você assume uma teoria. Você assume uma teoria e fala, eu adoro essa teoria e eu vou ver o mundo por essa teoria. A partir do momento que você abraça essa teoria, você deixa de ver por outras óticas, tá? Não precisa aceitar todas, não precisa aceitar todas, tá? Mas tem coisas que você está aceitando levianamente, por isso que vira um preconceito, tá? Porque você não tem elementos suficientes para dizer aquilo, mas você fala, não, essa teoria eu gostei e tal, porque ela satisfaz as coisas que eu acredito. Começa aí, né? E vai, então, levando para frente. Mais do que isso, né? Preconceito pode ser com alguma área, tem preconceito com áreas exatas, ou com área de humanas, ou com área biológica, tem preconceito com trabalhos de laboratório, prefere de campo, ou preconceito com trabalho de campo e quer laboratório, preconceito com trabalhos quantitativos ou qualitativos, preconceitos de várias fontes, né? Por que são preconceitos? Tá? Porque eles são decisões que o indivíduo se agarra numa coisa que a própria ciência diz para ele não se agarrar. Então, não tem sentido. Não é?
por exemplo, você vai estudar coisas do mundo, o ser humano, por exemplo, veja, você vai estudar as características que ele estiver mostrando. Se elas são numéricas ou não são numéricas, é um problema delas. Eu vou estudar porque preciso estudar, então eu não posso dizer a priori, eu não quero estudar nada com números, eu não quero estudar nada qualitativo, tem que ter números, senão eu não aceito. Então, isso são preconceitos e a ciência não diz isso para a gente, tá? Vários cientistas dizem, mas a ciência não diz. Então, esse é um outro ponto que tem que pensar, tá? Tem que saber muito bem diferenciar nesse aspecto, dentro do preconceito, né? É diferenciar uma argumentação lógica boa de uma opinião. A opinião ela não traz para você os elementos centrais do argumento. Você diz, eu acho isso, a minha opinião, que esse daqui é melhor. Bom, é sua opinião, mas por quê? Para eu poder discutir, eu tenho que saber por quê. Não, é que eu acho. Porque você não sabe quais são os elementos que te levam a achar aquilo. Então, fica um discurso que não dá para discutir. Se você acha, ok, não vou discutir. Agora, se você me apresentar os fundamentos, aí eu posso tentar discutir. Concordando, discordando, não importa. E aí eu vou ter que apresentar os meus fundamentos também. E aí é que dá uma discussão bacana que pode trazer ganho para todo mundo. Tá? Então, veja, esse preconceito ele leva você a aceitar coisas que não são tão sustentáveis assim e você assume aquilo e a partir daí você julga o resto dessa forma. Não é? Isso está cheio por aí, na verdade? Então, isso é um outro ponto. Um sexto ponto é: você é um amante da ciência. O que é um amante da ciência? O amante da ciência é aquele cara que ama a ciência, tá? Ama verdadeiramente a ciência. Ele gosta daquilo. Ele sente prazer em ler coisas daquilo. Ele sente prazer em ver vídeos sobre aquilo, né? Aprender coisas de ciência. Pode ser desde coisas mais específicas, de certas especialidades, como coisas do processo de ser o cientista. Tá? Ele vai ter que aprender os dois, mas né, se ele gostar de um desses é suficiente. Então, ele tem que gostar daquilo. Porque ele vai fazer aquilo não como uma profissão, que 6 horas da tarde ele bate o cartão lá e vai embora para casa. Não. Quando você entra para ser cientista, você está assumindo até um jeito de pensar, um jeito de considerar o mundo, tá? Que é um jeito que cá entre nós é muito bom, né? Tem seus defeitos, mas é muito bom. E é muito mais do que uma atividade profissional. É um jeito de ser até. É como um indivíduo que resolve fazer arte. Fazer arte é um jeito de ser. Embora ele execute uma parte específica da arte, mas é um jeito de ser, um jeito de pensar. Deixa ele, que não é igual da ciência. A ciência tem a sua arte, a ciência estuda a arte. A arte pode usar coisas da ciência para expressar a sua arte. Mas uma coisa, outra coisa é outra. Não vamos discutir isso agora, mas são diferenças. Né? Então, veja, ele é amante da ciência e ele pode passar a vida inteira fazendo ciência. A vida inteira. E aquilo lá é muito bom, muito gostoso para ele. Certo? E às vezes ele, se tiver vontade de fazer aquilo no domingo, ele faz. Se tiver vontade de fazer no sábado, ele faz. É isso que torna a atividade do cientista algo realmente apaixonante. Por isso que eu falo que essa pessoa tem que gostar, certo? Lógico que se gostar muito é capaz de ser escravizado por outros, mas fica tranquilo que você vai ser inteligente o suficiente para evitar que isso aconteça, tá? Um sétimo item é o seguinte: você não pode ser um analfabeto funcional. Aquele indivíduo que não consegue escrever uma frase, né, com algumas frases que dê sentido do que você está pensando. Mas isso veio lá de trás, eu venho de uma escola muito ruim. Sim, então você vai ter que aprender isso, porque isso é uma dificuldade. É uma dificuldade porque,
cientista, estando na ciência, você vai ter que falar em público, você vai ter que escrever muito bem. O seu trabalho vai ser visto por meio da tua fala e da tua escrita, eventualmente por vídeos, mas ainda isso é mais incipiente ainda na ciência, né? Embora já tenha deslanchado bastante nesse século. Mas as duas formas principais de expressão ainda são a fala e a escrita. Então, senão você pode ser fantástico, mas você não consegue passar para os outros, você não consegue nem fazer uma boa discussão com os outros. E aí você vai ter muitos prejuízos ao longo do caminho. Ok? Então isso é uma coisa. Dá para corrigir, dá para treinar, mas veja bem, você tem que conhecer as palavras, pelo menos do seu idioma. Você tem que conhecer as palavras, o significado delas. Tem que ler. Não é só ler, é ler e aprender o que está lá. Toda palavra que você não sabe você pular, você vai continuar do mesmo jeito que você estava. Pode ler quantos livros for. Se ler livro mal escrito, também não adianta nada. Você vai aprender a se posicionar na comunicação de forma equivocada, igual aos livros que você leu. Então, é uma coisa que precisa estudo, precisa isso, precisa aquilo, e a gente vai construindo ao longo da carreira, tá? Não precisa chegar no doutorado, terminar o doutorado, falar, agora eu estou perfeito. Não. Você tem até, sei lá, até essa aposentadoria para chegar no máximo que você pode, ok? Então, isso é uma coisa importante, né? É importante também que você conheça áreas correlatas, né? Então, dentro dessa história do analfabeto funcional, tem indivíduo que conhece um pouco além, para poder pegar as informações e conectar em coisas dentro da tua especialidade, né? O outro ponto é o seguinte: ciência é uma atividade necessariamente internacional. Você precisa saber, no momento, inglês, tá? Mas eu não sei, não tem problema. Então você precisa querer aprender, no mínimo para ler e entender, tá? A escrita você ainda pode pagar uma tradução, alguma coisa assim, mas ler o texto você tem que ler e entender. Não adianta usar Google Tradutor. Ainda não chegou naquele nível que dá para pegar um trabalho científico e confiar na tradução do Google Tradutor. Então você vai ter que aprender isso daí. Hoje muita gente já sabe e hoje você tem isso disponível que gratuitamente você consegue aprender na própria internet, né? É questão só de se dedicar, tá? Dedicar um X de horas por dia e seguir com aquilo, né? Mas tem que saber isso, não tem saída. Se perguntarem para mim, mas por que o inglês? Por pura dominação, a gente sabe disso, né? Antigamente, bem antigamente, era o latim, e são coisas que acontecem. Qual é o futuro disso que eu imagino? Eu imagino que o futuro disso são exatamente as traduções simultâneas. O dia que elas estiverem no nível de excelência, eu vou escrever as coisas e falar no meu idioma, e os outros vão ler e entender no idioma deles. É isso. Aí acabou o problema. Mas ainda não estamos nesse ponto, mas estamos caminhando para esse ponto. Por enquanto, as traduções ainda são mais técnicas e deixam um pouco muito a desejar ainda, principalmente em questões de semântica, disso daquilo, em questões técnicas, disso daquilo, é muito complexo, tá? Mas é óbvio que daqui 10 anos nós estaremos melhor, e daqui 20 anos muito melhor, e eu não sei qual é o ponto, não tenho a bola de cristal, mas eu sei que em algum ponto isso vai estar podendo ser usado dentro das revistas, e aí vai ser ótimo para todo mundo. Talvez eu já esteja morto, mas vai ser ótimo para todo mundo, ok? Porque isso acaba sendo uma barreira que é complicada, tá? E não adianta você falar que você morou 2 anos nos Estados Unidos, então você sabe escrever inglês, porque você não sabe escrever inglês, tá? Você aprendeu a falar, se virar com as pessoas, você lê, tudo bem, mas escrever, não. Veja quantos anos você mora no Brasil e como é que é a sua escrita em português. Então a coisa não é simples, tá? Então vamos lá. Outra coisa é a seguinte: que você seja uma pessoa forte, resiliente, que consiga, né, romper as barreiras, que consiga, sabe, que não seja à toa, porque é uma carreira desafiante. Ela é desafiante em si, porque você como cientista,
estará trazendo para a humanidade conhecimento que a humanidade não conhecia. E tem outras pessoas tentando trazer isso também. E se alguém trouxer na sua frente, não adianta você trazer de novo, na maioria das vezes. Em alguns casos dá para aproveitar, né? Do contrário, não. Então, você está não só correndo contra o tempo, né? Já vi casos de pessoas que perderam o doutorado porque alguém publicou em outro país o que ele estava fazendo aqui, não sabia. Naquela época não sabia, coisa mais antiga, né? E o indivíduo fez lá e daí a tese dele teve que ser refeita, né? Porque perdeu a originalidade dela e tal. Bom, hoje eu não sei, hoje qualquer coisa passa, mas tirando esse senão, né? A atividade geral do cientista envolve trazer essas novidades. Então, é um ambiente, sim, competitivo, é um ambiente que tem seu estresse ali dentro e você tem que ter força para enfrentar isso. Então, tem que ser uma pessoa resiliente nesse sentido, tá? Isso vai levar você a se tornar mais persistente, a conseguir enfrentar mais os problemas que surgem, né? Sem somatizar essas coisas e tal. E isso é uma coisa que você tem que pensar e o grupo todo tem que te ajudar nisso, mas só o grupo ajudar também não tem jeito, porque você precisa fazer sua parte e dar seu passo para frente, ok? Tá. Um outro item que é muito importante também para o cientista, e obviamente para o indivíduo que vai começar na ciência, é o senso de responsabilidade. Responsabilidade é não pegar todo o problema e tentar achar um outro culpado. Tá? Se há outro culpado, ok, vamos ver o outro culpado. Tá? Mas o problema é quando a culpa é tua e você busca um jeito de jogar a culpa para outra coisa. Não, responsabilidade é. Era eu que tinha que ter feito isso? Era, eu não fiz. Eu tenho que assumir as consequências. Tá? O indivíduo responsável, ele não vai deixar as coisas para a última hora, ele vai fazer certinho. Ele sabe que ele tem que entregar aquilo naquele horário, ele vai entregar, tá? Ele sabe que tem que ter uma responsabilidade de qualidade, de honestidade com o grupo que ele está. Pode ser o grupo do próprio laboratório, do próprio grupo de estudo, pode ser o grupo da linha de pesquisa, que existe em outros países também, ou seja, uma comunidade internacional de cientistas. Nós temos uma responsabilidade com esses. Temos também uma responsabilidade com a própria sociedade, né? A nossa responsabilidade é trazer coisas que sejam as melhores possíveis. Verdade absoluta, nós não sabemos, mas que sejam as melhores possíveis no momento. E é isso que a gente pode conseguir. Então, veja, responsabilidade. Né? Você vai assistir um negócio, começa às 10. O indivíduo chega às 10h03. Por que chegar às 10h03? Se vai atrasar, então chega às 2 da tarde. Né? É uma questão de falar, olha, né, tem culturas que têm isso um pouco mais arraigado, parece que no Japão isso é um pouco mais sério nesse sentido. Em algumas universidades top do mundo isso também é visto de um outro ângulo. Por exemplo, se eu tenho que ir numa aula que começa às 10, eu vou chegar lá 15 para as 10, 10 para as 10. Eu não vou chegar 2 para as 10. Poderia chegar 2 para as 10 porque não está atrasado. Mas a gente tem que entender que alguns imprevistos podem surgir. Né? E esses imprevistos, não adianta justificar depois, mas aconteceu um imprevisto. Então, para andar certinho, né, a gente tem que tentar prever alguns imprevistos. Ou pelo menos dar um tempo para se aparecer algo que nós não prevemos, a gente tem alguma chance de manter o compromisso. Não é? E é assim com a sua tese, com todas as atividades que você assume, com as suas aulas, ao longo de toda a sua vida. Isso vai diferenciando as pessoas e os profissionais, porque nós estamos fazendo um trabalho para a humanidade. Nós não podemos fazer uma coisa, sabe assim, mais ou menos e tal, para a humanidade. Puxa vida, a humanidade é a nossa espécie. Não é? Então, ela merece o melhor. E a nossa função é essa. Tá? Não, isso não é só para cientista, mas eu estou falando especificamente no caso de cientista. Tá? Você vai viver dentro de coisas com horário, com prazo, com isso, com aquilo. Pensa nisso também. Um outro item é que se espera que a pessoa seja minimamente ou melhor, no mínimo, não minimamente, no mínimo, educada. O que é ser educado?
precisa usar palavras ofensivas, palavras de baixo escalão. Você não precisa ser aquela pessoa que encostou em você, você já grudou no teto, já sai brigando. Seja uma pessoa polida, mesmo que quem esteja em volta não seja. Né? Porque a hora que você baixa no nível da pessoa, você só mostrou que você baixou no nível da pessoa. Né? Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, a gente está ficando mais velho, essas coisas estão ficando mais fáceis. Quando até mais novo, né? Ali os hormônios a todo vapor, vendo o mundo pela frente, entrando nesse mundo, virando gente, sendo respeitado. Puxa vida, agora eu sou respeitado, eu sempre fui pisado na vida, né? E chega uma hora, então, que a gente acaba invertendo um pouco as coisas. Naquela faixa de idade de 30 a 50 anos é terrível, porque as pessoas acham que elas estão assim, arrasando no mundo, né? Mas a velhice já existe exatamente para trazer algum raciocínio um pouco mais pausado, um pouco mais calmo para a gente. Tá? Alguns nem com isso resolve, outros não precisam nem disso. Né? Ser educado, gente, é uma questão de conseguir isso. Ser educado não significa não falar verdades. Ser educado não significa aceitar o que você não concorda. Não, não é isso. Ser firme. Falar sério não é ser mal educado. Mal educado você sabe, né? E é isso que a gente tem que zelar, tá certo? Às vezes a gente vem de um meio que essas coisas não eram bem tratadas e tal, pode acontecer, mas na hora que você entra no nível profissional, você tem que entender que aquilo é uma questão de respeito ao próximo. Respeito ao próximo. Mas o próximo não me respeitou. Tudo tem limite, tá? Tudo tem um limite, né? Que o seu indivíduo faz com você, ele te permite que você faça com ele. Porém, você tem que pensar, vale a pena fazer isso com ele também? Né? Será que eu tenho que baixar no nível dele? Pensa, né? E às vezes a agressão ela parte assim, espontaneamente, bobamente, não é? São todas coisas que são importantes, porque o debate científico ele é um debate por meio de argumentos, por meio de lógica, por meio de evidências. Não é um debate assim, eu quero, aquele quer, o outro não quer, esse acha, aquele acha. Não é esse o debate. O debate científico é um debate realmente, sabe, que ele visa trazer os pingos nos is. É mais difícil um debate filosófico, que não tem tantas essas rédeas para a gente, né? Embora a lógica ela seja muito boa também, né? Mas na ciência você tem um pouco mais de recursos, você tem evidências, você tem resultados de pesquisa e isso ajuda nas discussões. Quando o cara mostra uma evidência contrária para você fala, não quero ver, eu não aceito. Mesmo assim eu não aceito. Tem que ter um bom fundamento, senão não dá certo. Ok? E um outro item, né, é pensar em querer e gostar do bem-estar social da humanidade. Querer fazer o bem para os outros. Tá? Porque, lógico que em qualquer profissão, e na ciência também, você vai ter um aumento no seu nível de poder. É um poderzinho de nada, mas não importa, é um poder. Em dado momento você vai ter poder sobre o seu orientando, sobre sua orientanda, sobre os alunos em geral, você vai ter um poder sobre alguém que não é da ciência, ela não entende o que você está falando, você vai lá, fala o que quer, ela vai acreditar em você. Você vai ter poder em vários momentos. E a gente conhece o perfil de honestidade e de humanidade das pessoas, não quando elas estão embaixo, quando elas estão em cima. É aí que a gente sabe quem são essas pessoas, tá? Porque sem poder todo mundo é bonzinho. Alguns são irritados, mas, né? Agora, com poder na mão é para você ver o que a pessoa faz. E alguns só não fazem mais coisa pior porque não tem tanto poder. Então, nós temos que pensar nessas coisas. Essas características são importantes para o cientista. Aquelas outras, tem que ser isso, aquilo, ok, são, mas isso as pessoas têm, isso é tranquilo. Mas essas aqui é pensando num cientista que a ciência precisa.
um cientista necessário para a ciência, tá? Então, é esse o ponto. Falei esses 12 itens, agora só vou falar uma coisinha a mais. E aquele indivíduo, que ele é um ponto fora da curva, um cara genial, ele é um gênio. E como é que ele se vê no meio dessas coisas todas que eu falei? Olha, uma coisa é certa. Esse é mais difícil você saber. Porque entre o louco e o gênio, às vezes, a diferença não é tão nítida. Muitas vezes, um cientista genial, que é difícil de a gente encontrar, um cientista genial consegue entender um aluno genial, porque eles riem das mesmas piadas, eles sacam as coisas de forma muito próximas, eles vão se entender. Só que nós não temos como perfil de orientadores os gênios, e nem de alunos, os gênios, né? Então, é óbvio que eu não estou falando dessa exceção. Então, é realmente muito difícil a gente saber se aquele indivíduo está muito à frente da gente, por isso que nós não estamos entendendo ele, ou se ele realmente é um aluno que não vai dar certo na ciência, ou tem pouca possibilidade. Talvez fosse fazer uma outra coisa, seria mais feliz. Essa é a questão, não é? Não é enfiar todo mundo na ciência, né? Porque às vezes a pessoa está lá porque está lá, mas não é a praia dela. E a gente ajuda ela a entrar naquele buraco. Talvez ela leve anos para perceber que não era o lugar para ela. Não é? Nós temos que ter essa percepção. Não é só empurrar as pessoas para a ciência, né? E isso é difícil. Isso é difícil porque isso está limitado a nosso grau de genialidade, tá? Então, se você não é um gênio, como é que você vai... Eu estou falando gênio genericamente, não vamos levar, olha, mas todo mundo tem um pouquinho de gênio. Eu sei que tem, a gente sabe tudo isso. Estou dizendo que tem pessoas que realmente são um ponto fora da curva, não é? E essas pessoas, muitas vezes, as pessoas falam muito do Einstein, coisa e tal, mas assim, as pessoas, eles têm uma genialidade, mas não é aquele padrão. Então, dentro do padrão que eu falei, talvez ele tenha várias coisas, mas não seja fácil perceber. Às vezes o indivíduo é tímido e tolhe várias dessas coisas. E ele pode ser genial, não é? Então nós temos que distinguir essas coisas. Fala, poxa, mas eu não fiz psicologia, como é que eu faço? Eu sou só um orientador, eu quero descobrir essas coisas nos meus alunos. Com a experiência, isso vai trazendo alguma coisa. E geralmente é assim. A hora que você está no finzinho, que não vai poder fazer muito mais coisa, você está no ponto certo para fazer. Mas não tem jeito, não tem jeito. É assim que a gente vai, porque a gente vai aprendendo, os alunos estão em volta, eles vão aprendendo com a gente, eles vão aprendendo com eles várias coisas, e nesse aprendizado todo, né, nós vamos ficando mais experientes para lidar com essas situações. Vamos olhar nossos erros, vamos tentar corrigir, não é? E os alunos têm que perceber, né, se eles realmente vão se dar bem sendo cientistas, ok? Não pensa em salário, não pensa em nada disso. Pensa na atividade. Salário é uma consequência, ok? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, então.